Olá, que saudade de todo mundo, seus lindos. É a primeira live que a gente faz aí pelo Elvira e pelo Fractal. É um desafio aí. É, e é uma forma da gente estar junto, da gente se aproximar, todo mundo em casa, né? E a gente tenta adequar aí o quarto, a penteadeira virou escrivaninha, aquelas coisas que todo mundo tá passando aí, né? Os desafios que tá todo mundo passando. Então, qual é o objetivo dessa live hoje, gente? É muito a gente tratar de como a gente está conseguindo resolver os problemas que estão aparecendo para a gente na escola, né? Então, vou contextualizar um pouco para vocês o que aconteceu lá no Elvira, né? O Elvira é uma escola de 115 anos que passou aí por um processo de inovação e eu cheguei ao Elvira na direção em janeiro de 2017. Nesse momento, a gente entendia que inovação, ela não tem a ver com tecnologia, ela tem a ver com pessoas. Ela tem a ver com um modelo mental, com desenvolvimento de pessoas, né? E aí, quando a gente entende isso, a gente também entende num processo de uma escola, que quando a gente fala escola, a gente está falando de todo mundo. Então, escola não é parede. E agora a gente tem uma prova viva disso, né? Que a gente precisa fazer a escola continuar sem ter a parede, a sala, a carteira, a hora do intervalo, todas esses rituais e esses espaços que a gente cria para a escola, né? Então, nesse contexto de entender educação, inovação como desenvolvimento humano, entender a escola composta por todas as pessoas que estão ali, então, educadores, funcionários, gestores, estudantes, famílias, parceiros, a gente começa a construir uma proposta de escola muito baseada em formação, porque o desenvolvimento humano ele tem a ver com formação. E aí tinha lá uma rede de aprendizagem que já tinha um nome, que era o fractal, e a gente ressignifica esse fractal como um espaço onde eu e a Lugama lá no começo éramos só nós duas ali fazendo formação. O primeiro ano, um ano e meio, quase 2 anos, foi muito focado só na gente, né? Então a gente usa esse centro de formação para a escola. Que tipo de formação? O que a gente tem que ter claro na escola da gente? Qual a identidade da nossa escola? O que exatamente que a gente quer? Porque tem pacotes de todos os lugares aí, de todas as instâncias. Exatamente qual é a identidade? O que a gente quer dessa escola? E a gente define lá no Elvira que a gente quer um trabalho de inovação focado em metodologias ativas, cultura maker e metodologia de projetos. E começa a fazer uma série de formações voltadas para isso. Então, lá, segunda-feira à noite, a gente tem formação e a gente dá formações sobre isso, tá bom? O Fractal vai crescendo. A partir de 2018, o Elvira começa a virar referência em inovação e a gente começa a receber muita visita. E o Elvira é uma escola muito aberta. Muitos de vocês que estão aí hoje na live já foram ao Elvira, já fizeram formação pelo Fractal. Enfim, são escolas que estão ali junto com a gente nessa caminhada desafiadora aí de buscar uma outra educação. Nesse contexto, as escolas começam a perguntar para a gente no ano passado assim: a gente pode participar do Fractal? A gente pode vir para o Fractal disso? Eu falei, gente, mas e a gente começa a oferecer fractais para outras escolas. O fractal cresce e a gente vira uma rede, né? Então, o que a gente entende nesse processo de inovação? Desenvolvimento humano. Quanto mais competências e saberes a gente tem, mais a gente se torna possível de dar conta dos desafios desse mundo aí que a gente enfrenta e agora que bateu assim na nossa porta, que chutou a porta e entrou, né? Agora não tem muito como a gente fugir dele. E aí, para falar um pouquinho do fractal, eu vou chamar a Luíto. Gente, vamos lá, primeira live, né? Vai dar tudo certo. Oi, Lu, Oi, tudo tudo bem? bem? Conseguimos a primeira conexão, estamos indo bem. Estamos Conta um indo bem. Vocês estão pouquinho me aí ouvindo pro bem? pessoal o que é o fractal. Sim, Então tá, vamos lá. Eu tô com um dela que vai dar certo. pode falar, amiga. Conta um pouquinho o que é o fractal, como é que a gente está trabalhando hoje com as outras escolas. Vamos lá.
Bom, o fractal hoje, ele, independente dos braços que eu vou explicar, ele tem uma metodologia própria. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente entender. Ele trabalha com facilitação, é sempre uma dupla de facilitadores, metodologias ativas, ele acaba tendo muito isso, porque a gente entende que são experiências de aprendizagem. Então, a gente não vai colocar exposição. Pode ser a pessoa mais referência na educação, mas se você só fala para a pessoa e ela não pratica, ela não consegue taxonomicamente aplicar depois na realidade dela e aí analisar, entender como aquilo funciona para depois adaptar e criar identidade na realidade dela. Então, por isso, são sempre experiências de aprendizagem. Só que além da facilitação e de metodologias ativas, a gente também entende que exatamente por a gente entender que é aplicando que dá certo, que a gente aprimora, que todo mundo sai com um plano de ação. Seja em workshop, seja em mentoria, seja em grupo de estudos. É essa que a gente entende que vai ajudar as pessoas a poderem colocar em prática na sua realidade. Bom, hoje o Fractal ele tem 4 braços, que são os workshops, que foi o que mais pediram no começo, voltados muito para práticas de inovação. Então, planejamento pedagógico com uso de Canvas, design thinking no contexto escolar, aí entra um pouco de BNCC e projetos, fidelização e retenção de alunos, aí entra um pouco do que a demanda da rede chega para a gente e a gente vai apoiando e sempre também fazendo um movimento que faz muito sentido e dá muito certo, do MVP. O que é isso? O mínimo produto viável, aonde a gente primeiro faz uma primeira rodada, uma prototipagem, e vai ajustando isso nas próximas turmas. E aí a gente consegue ouvir a experiência do próprio usuário para dizer o que precisa melhorar. Então, isso tem dado muito certo e a gente segue assim. O outro braço, e que foi também uma demanda que surgiu muito da Rede Aprendente, são as mentorias. Porque elas falavam assim, Lu, ok, a gente está fazendo os workshops, mas quando chega na hora mesmo, ali com a nossa equipe, a gente sente que muitas delas ainda não têm habilidades mesmo para conseguir multiplicar isso para as suas equipes. E outra coisa que era muito importante é a instituição entender o seu propósito. E, a partir disso, funcionar como uma equipe, não como um time, como um grupo. Porque se você não é uma equipe, cada um vai ter um objetivo individual e vai caminhar sozinho. Beleza. A gente também tem grupos de estudos, que é um ponto que apoia muito as escolas no sentido de trabalhar o socioemocional. Foi outra demanda que chegou. O fundamental anos finais e como trabalhar na prática o socioemocional. Isso também era algo que pediam muito para a gente e a gente fez esse grupo e ele super está funcionando e tendo uma força muito grande agora nesse hoje. Como é que desde que a quarentena começou? A gente olhou para tudo isso e pensou, o que a gente tem de força? O coletivo. Elas têm as mesmas dores. Então, como é que a gente faz agora para poder apoiar? Coloca as escolas juntas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer 2 encontros para as lideranças, para a gente pensar qual o papel da liderança no momento de crise e na tomada de decisão. E isso, teve uma adesão absurda, tanto que a gente fez uma segunda rodada, porque as lideranças não conseguiram todas entrarem. Também fizemos encontros com as escolas da mentoria para elas se fortalecerem. Estão ouvindo melhor agora? Não, a conexão dela que tá... Não, Lu, acho que é a sua conexão. Deixa eu explicar, então, o que a gente está fazendo agora, porque eu acho que a minha conexão está melhor aqui, né? Tá bom. Então, o que a gente está fazendo? A gente fez 2 encontros de lideranças para fazer plano de ação e pensar como é que a gente ressignifica a escola nesse momento aí de digital, né? E aí essas escolas saíram com os seus planos de ação para executarem nas suas escolas. Então, é sempre uma intencionalidade, gente, assim, a teoria, ela só funciona se a gente tiver a prática.
a gente precisa ir para lá, aprender alguma coisa e voltar para a nossa realidade e ressignificar isso, né? Aí, dentro desse contexto, a gente resolveu chamar 3 escolas que estão participando aí de maneiras diferentes desse processo do fractal. Então, eu vou dar tchau para a Lu e vamos convidar outra escola, uma escola aqui para falar com a gente. Gente, a gente nunca fez uma live e resolve fazer uma com 3 convidados. Você vê se a gente quer arrumar confusão ou não, né? Tudo bem. Ó, vamos lá. A gente vai convidar agora a Paloma. A Paloma é do Certos, que é uma das escolas de mentoria. O Certos entrou na mentoria no final do ano passado, né? E a gente tem feito aí esse trabalho Oi, de coach com a Paloma. Tudo bem, Paloma? oi gente, tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. E tem participado muito, assim, é uma escola que tem participado muito de todos os encontros que a gente está fazendo. E aí eu queria que a Paloma contasse um pouquinho para vocês, assim, o que que ela aprendeu que pode apoiar vocês a pensarem aí na escola de vocês, como dar conta desse momento de desafio aí? Quais são as ações, como está funcionando o Certos agora, que faz com que ela consiga gerar aprendizagem a partir disso e transformar em ação na escola dela? Eu acho que essa questão de transformar em ação foi o que mudou muito, né, das nossas discussões. E a gente começou com a parceria desde o workshop de liderança. E aí fez muita diferença, porque nós fomos para o workshop de liderança com a coordenação inteira, né? Então, quando a gente voltou para a escola, a gente já voltou com um plano de ação. E o que é interessante nas formações, e que a gente tem feito muito isso, é colocar tudo no plano de ação, né? A gente aprendeu muito isso e a gente usa muitas das ferramentas que a gente tem aprendido nos fractais que a gente fez, o de liderança, fizemos o design thinking, fizemos o Canvas, que a gente também está usando o planejamento do Canvas, que isso apoiou muito no planejamento dos professores. Então, a gente torna esse conhecimento que a gente aprendeu inaplicável, né, no dia a dia. Não é só uma formação que a gente vai lá, aprende uma teoria e chega na escola e nada muda, tá tudo igual. Então, a gente consegue colocar isso nas ações do colégio. Então, aí também a gente fez um planejamento, né, que foi o Ideatou no início do ano, fizemos um canvas da gestão e aí a partir daí criamos um plano de ação, o nosso porquê da escola. Isso ajudou muito, porque todas as ações que a gente tem, a gente olha se está falando e conversando com o nosso porquê, né? E a gente criou uma identidade. Então, será que toda essa ação está dentro daquilo que a gente está falando ou não? Então, isso Qual é o seu, remete... Paloma? É bem legal falar, porque é um alinhamento bacana. Vocês retomam isso muitas vezes, né, nas reuniões. Muitas. O nosso porquê é um porquê bem desafiador, né? Porque acreditamos que o diálogo é capaz de conectar pessoas. A gente acredita muito na potência do diálogo e que tudo é coletivo, né? Que a gente não faz nada sozinho. Temos o mesmo propósito e a força desse coletivo e da rede também, né? Então tem muita potência nas soluções e quando a gente pensa em ações, a gente discute muito em grupo, né? E aí a gente revê, vai lá, tá no diálogo, ou tá na discussão, ou tá na confusão. Não, volta lá. Vamos voltar para o nosso porquê. Então as nossas ações têm sido bem planejadas, pautadas nisso, deu uma diferença. Paloma, e quando vocês têm lá um planejamento estratégico anual, né? E aí vocês têm as reuniões semanais de vocês que vocês instituíram desde que a gente começou a trabalhar. Como é que é a dinâmica dessas reuniões lá no Certos? Agora a gente tem uma organização bem melhor, né? Antes a organização, a gente criava uma pauta, mas era uma pauta mais de ação, de informações, né? Não era uma pauta estratégica. E agora a gente pensa com mais estratégia nas ações. A gente reúne a gestão para discutir as estratégias.
E as informações a gente passa por e-mail, a gente mudou, a gente aproveita muito melhor o tempo para pensar na formação. Então, isso tem sido praticamente um pilar, né? A formação da gestão e a formação da equipe, para a gente poder seguir. Porque se a gente não tem diálogo com a equipe, a gente não cria diálogo com os estudantes. A gente tem que primeiro olhar para a gente, o que a gente está fazendo para conseguir passar isso para a comunidade toda, né? E o que você considera hoje uma fortaleza de lados certos, assim? O que vocês têm que possa dizer assim, poxa, olha para a escola de vocês e constrói isso, que isso apoia muito nesse processo desses desafios aí? Eu acho que essa rede e a questão que a gente tem olhado muito é não julgar o outro, né? A gente sempre aproveitar as potências de cada um. Isso é muito forte, porque às vezes a gente está numa decisão e num núcleo de gestão, ou que quer que seja, e a gente olha, não considera muito o que o outro está falando, não soma, porque aquela ansiedade que eu tenho, do que eu tenho, que eu acho importante, é mais importante do que o outro está falando. Então, quando a gente passa a ouvir e considerar também a opinião do outro como também uma possibilidade, sem o ego, né? Sem essa questão do ego ser principal, isso fortalece muito. A gente olha para o outro e valoriza a potência de cada um. E aí aprende a agregar, né? O que aquele colega tem de melhor e o que o outro tem de melhor, e usa o melhor de cada um para construir junto. Legal. Obrigada, querida. Obrigada pela participação. Obrigada. Eu agradeço. Oi? Estamos indo bem na nossa live. Estamos indo. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Beijo. Agora a gente vai chamar aqui a Cris. A Cris, ela é do Pollux e tem uma interface bem interessante, assim. Tem uma pessoa que trabalha com a gente nessa escrita de currículo, de PPP, de documentação identitário, né? Que é a Alciele. E a Alciele também faz um trabalho no Pollux. Por que a gente está falando isso? Gente, é rede, é rede. Não adianta o seu conhecimento estar só em você, tá só com você. Ah, eu sei, que bom, porque eu sou ótimo, maravilhoso. Não. Como é que a gente cria redes de aprendizagem? E é isso que a gente está fazendo lá, né? Então a gente vamos achar aqui a Cris. Eu acho que ela pode estar pelo Pollux, Lu. A Lu tá aqui junto comigo, óbvio, né, gente? Senão, pobre de mim, né? Então, como é que a gente cria essas redes de conexão e essas redes que se apoiam? Que com essas pessoas aí que vão levando essa inteligência de grupo de uma escola para outra. Então, quando a gente chegou lá no Elvira, a gente não tinha um currículo. E a gente também não queria construir um currículo que fosse o índice do livro, sabe? A gente queria construir um currículo que falasse das práticas, que fosse um currículo de fato identitário, né? E esse currículo, ele foi construído com essa parceria. Então, uma coisa assim que eu posso dizer que é muito importante nesse momento. Pensem quem são os parceiros de vocês para esses desafios, sabe? Quem são as pessoas que... Eu acho que não. Cris, escreve no chat, você está usando qual? Você está usando do Pollux, você está usando o seu pessoal, porque a gente não está te achando aqui. Então, como é que a gente chama parceiros? Porque toda hora bate na porta da nossa escola alguém que... Ah, eu queria esse produto, esse aplicativo, isso... Tá, mas exatamente quem é que a gente vai abrir a porta para ser um parceiro, né? Para participar disso. E aí a gente tem que entender que esses parceiros, eles estão juntos com a gente aí em todas essas circunstâncias, né? A gente tem parcerias muito fortes no Elvira, como, por exemplo, a Elect. Oi, Cris! Oi. Que faz parceria aí de facilitação. O Nave à Vela, da Cultura Maker. A Alciele, que trabalha com a gente aí nesse contexto de criar documentações identitárias, né? E a Remy com a Selma, que trabalha com essa questão das famílias, como é que é essa interface com as famílias. Inclusive, na semana que vem,
a conversa vai ser com a Selma, tá? Para falar muito desse lugar da família e desse desenvolvimento socioemocional aí que a gente está vivendo na escola. Cris, conta um pouquinho para a gente aí essa experiência do Fractal, da UCL, dessa rede aí. Quais são as aprendizagens que o Pollux teve, que você tem aí dentro desse contexto? Olá, boa tarde. Como você falou, surgiu aí de uma parceria, né, através aí o nosso vínculo foi através da UCL, que tem feito o trabalho com o Colégio Pollux há 2 anos agora, adequando aí, né, a BNCC, os nossos planos de aula, enfim, mexendo em toda a parte pedagógica junto à equipe. Sou eu e a Cristina Ramos, né, que é outra mantenedora, e a equipe pedagógica que acabou entrando no curso de liderança também, eu e a Cristina, a Alciele estava no dia também, Melina também fez, que está na coordenação, também fez curso aí, e nós começamos a perceber essa parceria, nos sentimos muito acolhidos, conhecemos ou pudemos vivenciar um pouquinho mais o Nave à Vela, né? Então, entrando mais ainda na inovação, percebendo quão importante essa mudança, e aconteceu de fato. Então, nessa mesma época que nós fomos, o Nave estava aí fazendo formação, um movimento muito bacana, e a gente tem vontade de participar, de fazer, de ter mudanças, e foi então que deu certo o novo investimento do colégio. Então, pegamos mais uma casa no qual nós montamos, aliás, convidamos aí a todos para conhecer, junto à assessoria aí, o grupo pedagógico. Então, a gente tem a Casa Maker hoje em dia, que montamos bem bacana, equipamos, e continuamos tendo a parceria de vocês. A gente percebeu o quão importante que é nesse momento essa parte tecnológica, estar junto ao grupo, que muitas vezes, devido à demanda, a gente não consegue estar com a equipe o tempo todo. Quão importante, depois da liderança, como a Luíto falou, essa mentoria mesmo, para você conseguir, você passa um final de semana maravilhoso, você quer fazer um monte de coisa, quando você chega na realidade da escola, do colégio, muitas vezes tem outras demandas, né? E com essa pandemia, eu acho que a gente está aprendendo demais, né? Nós vimos aí na equipe uma mudança, um esforço de fazer essa rede de aprendizado, de quem não entende totalmente da tecnologia, de quem ainda não está vivenciando as questões do maker, enfim. Mas como a gente tinha esse aprendizado aí, essa assessoria forte, nós percebemos agora, por exemplo, coordenador pedagógico, fazendo formações do Zoom. Nós adquirimos também o Matific, que é outra plataforma, né, de matemática, dos que não entendiam de gravar vídeo, assim como nós estamos aqui hoje, né, fazendo a primeira live. A gente aprende dificuldade, às vezes, dos alunos também acessarem. Então, o nosso coordenador aí do bilíngue, o Pedro, juntamente com a Melina, com a Cristina, com a Alciele, comigo, e acima de tudo você vê a transformação dos professores que não têm domínio de algumas questões, porque não usavam tantas plataformas no Fundamental 1, você começar a inovar e perceber que com toda essa pandemia, com toda essa loucura dos pais, quem está no colégio aí, os professores dobraram, né, o trabalho, os vídeos, que essa rede realmente é o que faz a diferença, porque um ajudar na falha do outro nesse momento, fazer essas reuniões online, igual nós já fizemos, né? Está todo mundo dentro da mesma plataforma, eu acho que você dá o apoio para o outro e você percebe que mesmo no início, com todas as dificuldades, né, agora nesse último mês, que eu acredito que todos estão vivendo, né, lógico, que agora a gente conseguiu, por exemplo, com base em toda essa formação que nós tivemos, com vocês, com o grupo, com o grupo de coordenação, a gente percebeu que, então vamos montar um roteiro, vamos facilitar para os pais, vamos ajudá-los. Isso, a gente tem feito live também com os pais de alunos, né, por segmento, e a gente percebe, poxa, agora a gente está um pouco mais tranquilo, obrigada. Então, porque você vê desespero dos pais, né? Mas, assim, a Cris
uma série de dicas aí, ó, roteiro para as famílias, formação dos educadores, formação das ferramentas, live por segmento, tá vendo? Tem uma série de dicas aí que estão aparecendo na fala da Paloma, reuniões de gestão com pauta para resolução de problemas, não para recados que podem ser dados em WhatsApp. Então, assim, essas dicas que são importantes de vocês estarem anotando, parceiros que fazem a diferença. Então, já surgiu uma série de comos aqui para vocês pensarem como é que vocês vão voltar lá para a escola de vocês depois desse encontro virtual aqui, né? Que legal. Eu acho que esse lado também, Andressa, afetivo nesse momento, e você perceber o apoio mesmo, chegou. Quantos de nós não chegamos a ficar, eu mesma, a perder o equilíbrio no início, e a gente perceber que não somos nós, é o mundo. Então, está no momento da agora, eu acho que essa união, essa troca que nós estamos proporcionando aqui, abrir para perguntas, ver a dor do outro, ver a solução que o outro encontrou, para nós, enquanto colégio, nesse momento, nessa semana, eu posso dizer para vocês que pela primeira vez nesse um mês aí, a gente está achando o equilíbrio, a gente está realmente um pouquinho mais tranquilo e focando nessa parte pedagógica. Tirando dúvidas, perguntando, melhorando. Então, do primeiro roteiro, por exemplo, nós mandamos completos, com todas para os pais, né, os alunos, todas as habilidades, as competências, os BNCC. A gente percebeu, poxa, para eles está muito difícil. Então, esse vamos manter como registro aqui para a diretoria de ensino, né, porque a gente também precisa pensar nesse lado do registro. Na documentação, sim. Na documentação. E aí a coordenadora Melina simplificou e mandou para a família, eles já agradeceram. Então, assim, são erros e acertos, né? Eu acho que nesse momento são erros e acertos, a gente espera muito mais pelos acertos do que, né? Eu tenho falado muito lá na escola assim, Cris, a gente não está errando, porque a gente está aprendendo. Não é nem o momento que a gente consiga dizer mais que a gente tem erro, porque a gente está lidando aí com um mundo que a gente não sabe nem qual é esse mundo mais, então não tem erro. Então, a equipe gestora da escola ela tem que ter essa clareza para apoiar a escola, apoiar as famílias. Eu tenho falado muito lá na escola assim, quando uma família liga falando da dificuldade de dar conta do que está acontecendo na casa dela, ela não está falando da escola. Ela está falando dela. Da rotina dela. Ela está falando dela. E aí a gente tem que entender que a escola é todo mundo. E como é que a gente apoia essa família, né? Então, muito legal aí, ó, a coisa dos roteiros. Tem muitas dicas bacanas aí. Obrigada. Isso, imagina. E essa só para finalizar, essa é uma questão que a gente trabalhou com os pais. Quando você tem esse live, né, com os pais, que não é fácil, mas você percebe o quão precisa trabalhar nessas crianças a autonomia, né? A gente tem discutido muito isso. Eu acho que para os pais estabelecerem essa autonomia, estabelecerem essa rotina, eu acho que a família, né, a comunidade toda vai perceber o quão importante é. Eu acho que é isso. Eu agradeço aí pela oportunidade, pela troca. Obrigada, querida. Adorei, adorei. Estamos à disposição aí. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Então, gente, surgiu aí já uma série de dicas para as escolas, para as famílias, né? Então, agora eu vou começar a pedir para vocês, se vocês quiserem colocar perguntas aí, a Lugama e a Samira que estão anotando essas perguntas. Então, se vocês quiserem colocar, a gente vai chamar a Marília agora, do EAC, para falar um pouco, e depois a gente vai começar a responder essas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Até agora, todos estamos indo muito bem. Marília, você tá com o EAC ou você tá com... Vamos chamar aqui. Chamei pelo do EAC, que deve estar com ela. A gente esqueceu de perguntar isso no começo. Aí, ela, querida. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Marília, Graças a Deus. A inauguração da mentoria foi uma ideia do EAC. Foi em novembro de 2018. E foi a primeira vez que eu falei, pô, legal, eu acho que eu posso sim ir lá apoiar vocês. E foi quando a gente começou aí essa história da mentoria. Então a gente está mais tempo com o EAC. E aí eu queria, assim, Marília, que você contasse um pouco assim, o que você tem aí de aprendizagem que pode apoiar
as escolas que estão aqui, as famílias que estão aqui a pensarem esse momento aí desafiador que a gente está vivendo, né? Bom, primeiramente, né, agradecer estar aqui, né? É tudo novo, a gente tá ansioso e tal, mas o grande aprendizado foi saber olhar para quem está ali do seu lado, né? A gente começa a entender que uma empresa só aprende por pessoas que aprendem, né? Então, quando a gente teve aquele primeiro encontro em 2018 lá no Elvira, né? A gente estava ali batendo cabeça, né? A gente não olhava ali para quem estava do nosso lado e quando a gente para, né? E olha, né? As competências e as habilidades um do outro, a gente vê que a gente pode formar aí um grande time, né? E a gente não pode esquecer que esse time tem um propósito, né? E falando do Colegiar, que o nosso propósito é aí a formação humana e a gente quer seguir com isso. Então, quando a gente começa aí a mentoria, né, individual e coletiva, né, a gente passa a ouvir mais o que o outro tem a dizer e não ignora, né? Como a Paloma também falou, né? A gente procura ter essa escutativa e assim, quando a gestão se organiza, fica estável, né? A própria equipe docente, os professores também começam a entrar nesse equilíbrio e é uma cadeia, né? Então, a gente organiza a gestão, os professores vão melhorando suas ações, né? E a gente chega lá nos alunos, nas famílias, e isso para a gente foi muito importante, olhar para o outro e ter essa escutativa. Né? Marília, Então... conta um pouquinho aí o que mudou estruturalmente na escola que aí você entende que é um diferencial que ajuda você a lidar com os desafios de agora, para que as pessoas possam olhar aí para suas escolas, para suas casas e pensar sobre isso um pouco aí. É fazer planejamento, né, Dê? É organizar. Então, a gente planejou 2020 em 2019 e estava aí rodando. Então, quando a gente senta e organiza um ano, né, as ações começam a acontecer de acordo com esse planejamento. Nada sai fora. Lógico, a gente tem aí intercorrências, interferências, mas quando a gente está organizado, quando a gente tem aí o foco na solução, porque problema todo dia aparece. Então, assim, estruturalmente, é realmente ter o foco na solução. Se a gente não se desestruturar com todos os problemas que vêm, a gente não consegue e o planejamento vai por água abaixo. Então, e ter, assim, um pensamento sistêmico, porque a gente, né, lida com interferências e informações toda hora. Então, organizar essas informações e transformar tudo isso em ideias, em ações, a gente cria oportunidades para novas ações e potencializa os nossos resultados, né? Então, eu acredito que é isso. Que legal, que legal. Muito obrigada aí pela participação. Eu que agradeço. E vamos lá, né? Que a gente está trabalhando bastante, né? E aí a gente está aí organizando a escola, tá, né? Preparando bastante coisa para os nossos alunos, professores, e a gente tá num momento incrível. Nesse processo de retorno, né, Mar? Porque vocês estão no processo aí de retornar às aulas, né? Isso. O que a gente tem de ação que possa também fazer as pessoas pensarem sobre isso? a gente não parou imediato, né? A gente continuou aí com as aulas virtuais por uns 15 dias e como a Paloma falou, o porquê do colégio, né, é o que está nos guiando. Então, a gente não pode, né? O planejamento de 2020 também foi todo pautado no porquê. Então, a gente não pode esquecer dele. Então, ele nos guiou, né, nos 15 dias que a gente teve aí de aula. A gente está parado, mas não está parado, né? A gente está ainda sendo pautado por ele. Então, a gente mantém comunicação com as famílias. Enquanto a gente estava com as aulas, era encontro diários com professores, os coordenadores com seus professores, traçando ações imediatas, né? Porque um dia estava diferente do outro. Então, o que acontecia num dia, no outro dia já era diferente. Então, a gente estava aí a todo momento se comunicando com as famílias, com os professores. E assim foi dando certo. E tenho certeza que a nossa volta aí vai ser melhor ainda.
Legal. Obrigada, querida. Um beijo. Gente, então vamos pensar assim, se vocês quiserem colocar perguntas aí para eu responder para vocês, a gente tem aí 20 minutinhos, né? Nossa, que bonito, a gente tá na hora, conseguimos. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, sabemos que vocês da gestão e professores estão trabalhando em dobro para dar as aulas online. São muito mais trabalhosas? É um pai de um estudante do Elvira aqui, né? Que legal que tem famílias do Elvira. As famílias do Elvira são o Elvira, né? A gente tem sempre isso muito claro. Tá dando trabalho, assim. Vou contar um pouco como é que foi esse percurso, né? A gente teve 3 momentos aí grandes aí, entendendo o que precisava ser feito nesse momento. O primeiro momento foi a gente pensar em ferramentas. Então, assim, quais são as ferramentas que a gente vai usar nesse momento do digital? Elejam ferramentas que já sejam ferramentas que vocês usem na escola. Tenta não inventar nada que gere muita aprendizagem, mas sim melhorar aquilo que vocês já usam. Se vocês não usam nada, usem ferramentas mais simples e usem uma ferramenta única. Não fica assim, esse segmento vai usar aquele segmento, não. Porque uma ferramenta só, vocês vão gerar uma aprendizagem coletiva mais rápida. Enquanto uma parte da escola da tecnologia estava olhando para isso, a outra parte da escola estava olhando para o currículo, fazendo uma primeira tentativa ali de adequar o currículo para o currículo do virtual. E como é que a gente fez isso? Muito com a gestão pedagógica. Então, num dado momento, E assim, gente, é específico mesmo. Educação infantil, são quantas aulas? Então vai ser quanto online? Que tipo de exercício a gente vai mandar? O que a gente vai mandar para casa? E uma coisa importante, não percam a identidade da escola de vocês. No Elvira, assim, a metodologia de sala de aula é facilitação, a metodologia do online, do digital, tem que ser facilitação. Não perder a identidade da escola. Aí a gente foi escrevendo esse currículo. A gente compartilhou esse currículo em muitos grupos de WhatsApp. Caso vocês queiram esse currículo e não tenham ainda, pode mandar mensagem para a gente que a gente manda o nosso currículo para vocês. Do jeito que ele tá. A gente compartilhou com muitas escolas aí e a nossa ideia é compartilhar mesmo. Então, se vocês não têm e gostariam de ter, pode mandar aí pelas mensagens do nosso Instagram aqui que a gente manda o currículo para vocês, tá? Então, esse currículo, a gente foi adequando ele no decorrer desse mês aí. No começo, quase que todo mundo morreu na primeira semana. Era tanta lição, era tanta coisa. Os professores enlouquecidos, os estudantes enlouquecidos, gestão, todo mundo correndo. Aí a gente foi diminuindo. Diminuindo, gente, assim, sabe o que eu tenho pensado muito nesse momento? A gente está numa chance ímpar de focar no que é essencial. O que é essencial? O que esses meninos não podem sair da escola sem saber esse ano? Independente se a escola está na casa deles, está no muro da escola, está no computador, onde está o que ele não pode deixar de aprender? E aí vai para o documento legal. Não inventa nada. Vai para a BNCC, vai para o que vocês já têm e usa isso, tá? Quem quer o currículo, manda depois, né, Lu? Melhor. Inbox, no direct com o e-mail de vocês, que assim que acabar aqui a gente manda o currículo para vocês, tá? Já pode mandar aqui no do Elvira mesmo, que eu e a Lu, depois a gente senta aqui e manda para vocês. Então, a gente começou a reduzir isso. E aí a gente começou a ver o quanto as aprendizagens foram ficando melhores. Assim, eu vejo isso na minha casa. Eu estou vivendo um filho de 3º ano do médio que vai fazer vestibular esse ano, sabe? E o cara tá aqui, a gente não parou nada. Ele tem aula do pré-vestibular no sábado, ele fez simulado da Geek, a gente usa Geek, né? Então a gente tá usando. Não, a gente sair de casa não, sair da live, gente. Ninguém vai sair de casa, não. Tá todo mundo em casa, ninguém tá saindo de lugar nenhum, não. A gente vai sair da live e vai mandar isso para vocês, sair daqui. E ele tá fazendo tudo, ele fez o simulado da Geek, ter a Geek como parceira, procura lá na Geek, eles abriram várias coisas de graça nesse momento.
para apoiar aí as escolas, sabe? Então, qual é o essencial que esse menino precisa saber? Então, a gente tem trabalhado muito nisso, nesse essencial. E um terceiro momento, que é a avaliação. E a gente fez as avaliações. E na semana que vem começa a semana de prova. E tá dando tudo certo. A gente fez as AV1s e agora a gente está fazendo as provas. E eles estão fazendo, e os professores estão fazendo. Estão aprendendo. Agora, vou falar para vocês que estão em escola há muitos anos, qual é o sonho dourado de avaliação? O meu sonho dourado era avalia o que o menino aprendeu. Não faz avaliação de pegadinha, não. Avalia o que ele aprendeu para você poder depois trabalhar o que ele não aprendeu. É foco na aprendizagem. E a gente está trabalhando com isso. Então, respondendo aí, é muito mais trabalho, mas eu entendo que a gente está mais estruturado a cada semana. Hoje faz um mês que a escola física abriu pela última vez, exatamente no dia de hoje. É bem simbólico isso, né? Eu gravei até um vídeo para as famílias falando disso. Mas a escola continua. A gente não parou, né? Então, a gente está nesses 3 pontos. E agora, qual é o nosso trabalho? Todo voltado para o socioemocional. E trabalhando muito com Peter Senge. Muito, muito. E aí, estão perguntando aqui se a gente vai antecipar férias. A gente não vai antecipar férias. A ideia não é antecipar férias. O Elvira está acontecendo. O Elvira está acontecendo. Eu não tenho por que parar uma coisa que está acontecendo. Eu tenho que ir ajustando. Então, eu vou dar férias para quê? Quais são as férias que existiriam agora, gente? Todo mundo em casa sem poder sair. Eu acho que tem um ganho. Eu acho não. Eu vejo, eu percebo que tem um ganho emocional muito grande a gente manter as aulas nesse momento. Tem um ganho para a gente que está trabalhando, não está o dia inteiro vendo essas notícias que só apavoram a gente cada vez mais. Tem um ganho para os nossos filhos. O meu filho acordar às 7h20 da manhã e estudar até o horário da aula dele faz com que ele tenha o que fazer, porque senão o que um adolescente estaria fazendo? Estaria dormindo às 2 da manhã, acordando à 1 da tarde e só fazendo vários nadas ou besteiras na internet. A gente não pode perder o ano por conta disso. A gente não pode perder a vida. A gente está vivo. A gente está vivo e a gente tem que estar vivo. E a gente tem que estar envolvido com o que faz a gente pulsar, que é a escola, que é o nosso trabalho, que é a nossa vida, que é a vida dos nossos filhos. Tem desafios pra caramba. Não pensa que tá tudo às mil maravilhas, não. A gente tem todos os desafios que vocês têm agora. Vou falar uma coisa para vocês, assim, que eu falo muito todo dia. Quando alguém chega e fala assim, os pais de não sei o que estão falando isso, eu falo, quantos pais? Quantas famílias são? São 4? São 5? Vamos tratar dessa família. Não generalizem as coisas para tomada de decisão. Não generalizem, porque senão a gente toma decisões erradas. Olhem a escola de vocês de maneira sistêmica. Quando o Peter Senge traz lá a visão sistêmica, que é a última disciplina, é disso que ele está falando. Não tomem decisões que depois vocês vão se arrepender. Precisa estar muito atento a isso. Então, a gente não pretende antecipar férias, né? Até saiu um documento muito bom agora da Secretaria de São Paulo falando sobre educação infantil. Quem também não tiver o documento pode pedir lá no direct que a gente manda o documento para vocês. Esse documento é muito importante e ele dá credibilidade para o que a gente está fazendo. O menino da educação infantil ele não tem que ficar de férias mexendo no computador e olhando para a televisão o dia inteiro. Mas aí a gente precisa apoiar as famílias a criarem rotina dentro de casa. É o mundo que a gente tem. E dar férias agora não vai mudar isso para daqui a 15 dias. Gente, sejamos realistas. Daqui a 15 dias a gente não vai reabrir a escola. Não vai. É impossível a gente fazer isso. Não vai reabrir a escola. Vocês podem ver que aonde a pandemia começou, já está reabrindo o comércio, mas a escola não está reabrindo. Os Estados Unidos encerrou o ano letivo. Não vai abrir a escola de novo. E a gente vai fazer o quê? Vai perder o ano? O menino vai fazer o ano de novo? Então, diálogo, ajustes e diálogos. E não existe, assim, isso é uma coisa que bom que a gente conquistou no Elvira. Não existe a família e a escola. Não existe. Existe a aprendizagem e a gente está trabalhando pela aprendizagem. Enquanto a gente se coloca no momento de discussão, o Peter Senge traz isso lá no livro, na disciplina que ele fala de aprendizagem em equipe,
Quando você está na discussão, você não gera aprendizagem, você não gera diálogo. Vai para o diálogo. Diálogo com os educadores, diálogo com os estudantes, diálogo com a família. É esse diálogo que vai garantir a proposta pedagógica. Então, a gente não pensa em dar férias, porque quando a gente voltar, a gente vai voltar para uma escola fechada de novo. E aí não vai mudar nada, gente. É a gente brigar ali, a gente lutar para que o menino aprenda e para que a gente aprenda tudo que a gente está aprendendo nesse momento. Qual outra pergunta, amiga? Tem as avaliações e aí tem laje fractal. Tá. A formação sobre o Canvas. A gente vai divulgar, a gente está tentando transformar algumas coisas para o digital, gente. Então, vamos lá. Então, a gente vai estar divulgando algumas coisas do Fractal. Essa primeira live era muito nesse sentido também, sabe? Era da gente ouvir um pouco vocês, quais seriam as demandas para a gente começar a pensar ações online aí, né? Então, a gente vai estar divulgando aí, a Luíta vai estar divulgando o que a gente vai fazer online. Inclusive, isso é uma coisa legal. Os fractais do Elvira, eles estão abertos agora para todas as escolas. Então, se vocês quiserem participar dos nossos fractais internos, vocês podem participar, tá? Então, a gente abriu eles aí para todas as escolas nesse momento aí. Segue na rede do fractal. Lá na rede do Fractal, não é no Elvira, não. Então, vocês entram lá no Instagram da rede do Fractal e aí lá vocês vão ver as atividades que a gente está colocando. Vou falar um pouquinho sobre avaliação. A gente manteve a identidade da escola nas avaliações. Então, cada educador foi trabalhando essas avaliações com os estudantes. A gente pode fazer umas postagens. A gente tem muita postagem na rede mostrando como foram as avaliações. Na rede do Elvira, né? No Instagram. Vai olhando aí que a gente tem bastante coisa e vai perguntando pra gente. Então, teve desde perguntas e respostas até várias atividades de ADs quando era nota de AD. Quando era nota de AV1, AV1. E uma coisa assim, produção textual, produção textual. O menino faz a produção textual, manda, a educadora vai lá, corrige, dá a devolutiva, dá aula online. Então, assim, a maioria das nossas aulas está acontecendo no horário de aula, no online. A gente quase não tem aula gravada. As nossas aulas estão acontecendo, então, 7h20 tem aula de física, tem aula de física. A gente não parou com nada, a gente não parou com iniciação científica, a gente não parou com as nossas aulas de projeto, a gente não parou com nada. A escola está funcionando exatamente do jeito que ela é, gente. Então, assim, não percam a identidade, não adianta mandar folhinha para casa, isso não é aula. Isso não é aula, isso não é aprendizagem. Aí o pai tem que ficar fazendo folhinha, não é isso. Educação infantil, a gente tem um projeto que esse trimestre é o seu Rabuja, que é um livro da Brinkbook, que é o Catador de Pensamentos. O projeto continuou. Se vocês forem lá olhar na rede, tem várias ações relacionadas ao projeto de educação infantil. E aí a gente está tratando, ou seja, quem não tem o currículo, quando receber o currículo vai entender isso melhor. E aí pode tirar dúvida com a gente sobre o currículo, tá? Perguntar como é que isso está acontecendo, a gente vai apoiando vocês aí. Lá no currículo tem especificamente a quantidade de aulas online, a quantidade de aulas que vão ser síncronas e assíncronas em cada segmento. É óbvio que a gente tem uma fragilidade na educação infantil? Tem, mas a gente também tem uma fragilidade no ensino médio. Porque se a gente ficar passando lista de exercício, o menino daqui a pouco não vai fazer mais, tá? Ele não vai mais querer fazer. Então, como é que você traz a identidade? Aí uma escola que só tinha aula, é óbvio que nesse momento vai ter mais dificuldade. Mas vai ter dificuldade? Cara, vamos trabalhar, não vai mudar isso não. Que tipo de aula, que formação que o seu educador tem que ter, que gestão você vai ter que fazer. Então, assim, não adianta parar achando que vai mudar, gente, a situação não vai mudar. A gente precisa trabalhar. E a gente precisa escrever, lá, a Aninha, ó, leitura de fôlego com registro e compromisso com agenda. A Aninha, ela é do projeto de identidade literária, da biblioteca. A gente conta histórias de maneira síncrona e assíncrona. Tem desde histórias gravadas que a gente manda pelo aplicativo até horários em que os educadores contam histórias para as crianças. E as crianças estão lá arrumadas e contam história. Gente, não muda nada. Não muda nada. Então, assim, como é que a gente traz a identidade da nossa escola para a prática? A gente está acabando a live, assim, estão faltando acho que 5 minutos, o Instagram vai tirar a gente daqui. O que vocês podem fazer?
Planejamento, gente. Ouviram o que as escolas falaram para vocês, as escolas da mentoria? Vocês precisam se planejar, vocês precisam ter planejamento estratégico. Não adianta sair apagando incêndio, que o incêndio vai nascer de novo, gente. Tem que olhar isso, tem que cuidar disso. Qual é o planejamento? Se une com a sua equipe gestora, não é para discutir problema, é para discutir a solução. O problema a gente já sabe qual é. Como é que a gente vai solucionar? Peter Senge traz lá, a primeira disciplina que ele traz é o domínio pessoal. Vocês precisam ter domínio pessoal. O que significa domínio pessoal? É sair de uma perspectiva reativa para uma perspectiva criativa. Não adianta reclamar, o coronavírus não vai sumir. Não vai sumir. Então, como é que vocês ficam criativos nessa situação? E aí vocês têm que olhar para a segunda disciplina do Peter Senge, que é modelo mental. Como é que vocês pegam os modelos mentais que estão constituídos na escola de vocês e que não estão colaborando com esse momento? E mudam esses modelos mentais, porque tem que mudar. Sabe aquilo que a gente vem falando há um tempão? A escola não mudou, o mundo mudou e a escola ficou no mesmo lugar. Não tem mais jeito, vai ter que mudar. Não tem mais jeito, porque os meninos vão ter que aprender. E aí, quais são as experiências em digital que existem aí pelo mundo e que são experiências bacanas? Como é que a gente compartilha experiências e vai adequando? Como é que a gente forma a gente, a equipe gestora? E como é que a gente forma o nosso educador? Não adianta, gente. Não vai. O coronavírus não vai embora daqui a 15 dias, nem daqui a um mês. Vocês podem dar um mês de férias, que daqui a um mês o cara tá aí ainda. Então, o que vocês precisam aprender? Então, vamos lá. Domínio pessoal. Sai da perspectiva reativa para criativa. Modelo mental. Quais os modelos mentais das escolas de vocês que não fazem mais sentido? Lista. Como é que a gente funciona? Como é que essa escola funciona? E isso aqui não pode mais, joga fora, vai ser substituído por quê? Tipo isso. Visão compartilhada. Cadê a identidade da sua escola? Quem é você? Quem é você? Para você poder contar para a sua comunidade escolar e vocês compartilharem de uma mesma visão. Aprendizagem em equipe, cria espaços de diálogo com as pessoas, com todas as pessoas que compõem. E visão sistêmica. Como é que você enxerga a escola como um todo? Não adianta que vocês não vão resolver o problema só da educação infantil, ou só do menino que está fazendo vestibular, é tudo, ou só do pai, ou só do... Não, é uma coisa só, gente. Não dá mais para ter a coordenadora desse segmento com a coordenadora daquele com a coordenadora daquele. A professora tal que acha que essa é a minha turma e o meu aluno. Não tem minha turma e não tem meu aluno. Tem um projeto educacional. Qual é o seu projeto educacional? E aí você tem que arregaçar as mangas e fazer diferente do que você está fazendo até agora. Porque o que trouxe vocês até aqui não vai garantir o próximo passo de vocês. Não vai garantir, acabou. Então, quais são as estratégias que vocês têm que fazer de planejamento? É gestão, é liderança. Que tipo de líder vocês querem ser dentro da escola de vocês? E é agora que vocês vão ter que mostrar isso. É agora, às 5 horas da tarde hoje. Não é amanhã, não. Vocês saem daqui fazendo o quê de estratégia? Ih, já estão falando que estão em 2 minutos para acabar com a nossa brincadeira aqui, gente. Gente, eu acho que é isso. Tem várias perguntas. Tem várias a gente vai perguntas. respondendo depois nos stories. A gente grava alguns stories respondendo. Ah, então tá bom. Então a Lu falou que a gente grava alguns stories respondendo as perguntas. Vocês precisam acompanhar, né? A gente vai fazer live toda sexta-feira nesse horário. A próxima é a Selma Brito, da Remy, para a gente falar muito sobre cultura organizacional, como é que essa história do Peter Senge impacta aí no dia a dia da gente. Para a gente falar desse trabalho de socioemocional, porque na real agora a gente tem que garantir que a gente saia dessa com alguma coisa de emocional que reste do que a gente está passando agora, tá? Sexta-feira que vem, às 4 da tarde, com a Selma, eu e Selma aqui falando um pouco. A gente vai respondendo as perguntas aí. Quem quiser o currículo e o documento, escreve pra gente no direct, que a gente manda para vocês, manda o e-mail, tá bom? E de verdade, estou muito feliz, foi a primeira live, assim, eu acho que nós fomos muito bem, todos nós que participamos, e espero que a gente tenha contribuído aí com vocês para ações.